Bom dia, galera do quarto ano. Coisa boa estarmos juntos mais uma semana. Que Deus abençoe a todos. Espero que o final de semana tenha sido maravilhoso, que todos estejam bem, com a graça de Deus, né? Olha só, pessoal, já logo no início do nosso vídeo, na capa dele, nós encontramos um pintor retratando ali fazendo uma pintura, né, tal, uma paleta cheia de cores, né? E aí nós vamos colocar o nosso livro já na página 10. E aí nós faremos a leitura, vocês acompanharão junto comigo. E aí vamos lá, né? Apertem os cintos e simbora. Cores primárias e neutras. Já fazendo a ponte aí, né, com o que nós já estávamos vendo antes da gente iniciar o livro, que nós começamos a ler o livro, né, quando as cores foram proibidas, que já era um livro aí de abertura para o nosso conteúdo. Uma vez que ele já falou de cores, nós falamos das cores do arco-íris, das cores primárias e etc. Então, a abertura do nosso capítulo já está bem adiantada com os conhecimentos prévios que nós adquirimos já nas outras aulas, tá certo? Então vamos lá. Cores primárias e neutras. A cor é um dos elementos essenciais nas artes visuais. A maneira como cada artista utiliza as cores e se expressa por meio delas em suas obras faz parte do processo de criação artística. Além disso, a escolha das cores em uma pintura pode influenciar a maneira como vamos interpretá-la. Uma obra feita somente com preto e branco nos transmite sensações diferentes de outra que apresente variedade de cores, por exemplo. Conhecer as cores, compreender as misturas e os efeitos dela nos ajuda a interpretar e enriquecer nossas criações artísticas. Cores primárias. As cores primárias também são conhecidas como cores puras, pois não têm mistura de cor ou pigmentos em sua constituição. As cores primárias são azul, amarelo e vermelho. Então, de novo, né? As cores primárias são azul, amarelo e vermelho. Com a mistura entre elas, são formadas as cores secundárias. E só dando aí um adendo, né? Os pigmentos, né, são substâncias naturais que conferem aí a cor às tintas, né? Aos tecidos, entre outros, como está aqui no livro. Bom, vamos lá, vamos fazer uma recapitulação do que nós lemos até aqui. Então, primeiramente, o texto está dizendo que a cor é um elemento muito importante nas artes visuais, certo? E que cada artista utiliza a cor, né? Ele utiliza a cor para se expressar. Então, cada artista se expressa através da cor, né? De acordo com a sua obra, com a sua criação. E que as cores também diferenciam, ajudam a nossa interpretação, né? As cores alegres, mais vivas, sempre transmitem mais alegria, né? Já as cores mais frias, elas dão uma sensação de tristeza, de alguma coisa, digamos assim, uma referência não muito assim de alto astral, né? Digamos assim. Então, vamos dar continuidade aqui à leitura, vamos falar aqui de cores neutras. As cores neutras são o branco, o preto. Em algumas outras fontes, o cinza também vai estar descrito, tá? Só que na hora da prova eu vou cobrar o que está aqui no livro de vocês, tá? Então, só recapitulando, as cores neutras são o branco e o preto. Ao serem misturadas entre si ou com outras cores, as cores neutras criam tonalidades mais claras ou mais escuras de uma mesma cor. O cinza, por exemplo, é uma tonalidade formada pela mistura entre o branco e o preto. Já quando uma cor, como o azul, é misturada ao branco ou ao preto, ela se torna azul claro ou azul escuro, respectivamente, ou seja, ao mesmo tempo, né? Na imagem ao lado, observe como as manchas de tinta apresentam diferentes tonalidades, desde a mais escura
né, com a presença maior do preto, as mais claras com a presença maior do branco. Então, vamos voltar também só mais um pouquinho. Nós temos ali falando das cores primárias. Como nós já falamos, as cores primárias, também conhecidas como cores puras, são aquelas que não precisam se misturar com outras tintas para que ela, por exemplo, o azul não precisa se misturar com outra tinta para ser azul. O amarelo não precisa se misturar com outra tinta para ser amarelo, e nem o vermelho. Então, são as cores primárias, as cores puras. Agora, quando nós misturamos essas cores, ela dá origem. Já aqui nas cores neutras, nós já destacou o branco e o preto, e destacou também que o branco e preto misturado, não só entre eles, o branco e o preto, mas em outra cor, ele também ajuda a dar outras cores daquela cor. Por exemplo, misturando o preto com o azul, vai dar um azul mais escuro. Misturando o branco com o azul, vai dar um azul com uma tonalidade mais clara, né? E assim por diante. Colocaremos aí o nosso livro na página 11. Nós não vamos fazer hoje essa atividade de misturar tinta e tarará, tá? Provavelmente eu vou pedir para vocês essa, mas não nessa semana, tá? Provavelmente eu vou pedir na próxima, a gente utilizar só na outra. Mas aqui, a gente vai pular aqui onde tá... Vamos experimentar criar tons de uma cor primária. Nós vamos pular essa atividade e vamos para a arte em casa, tá? Por que que nós vamos fazer primeiro essa atividade? Porque eu quero que vocês percebam a diferença. E aí diz assim: já experimentou criar um desenho usando apenas as cores neutras? O contraste entre o branco e o preto e as variadas tonalidades de cinza podem ser usados para criar desenhos fantásticos. Experimente produzir um desenho com as cores neutras e divirta-se. Utilize a página 37 deste material para fazer o seu desenho. Então, nós vamos colocar o nosso livro lá na página 37, ok? E nessa página, nós vamos criar um desenho utilizando somente cores neutras. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você vai fazer um desenho seguindo a escala de cores que está aqui na página 11. Você vai imaginar que você vai colocar um pouquinho de tinta branca ou preta em uma determinada cor. Uma cor, minha gente, vamos pensar aí no azul. Olha aqui quantas cores, né? A gente criou aqui intercalando as cores branca e preta, misturando com azul. Olha quantas tonalidades de cores. E isso você pode pensar no vermelho também. Vai ter várias tonalidades de cores. A partir do momento que você começa a misturar o preto com qualquer cor, ele vai dar vários tons. Não só o preto, mas o branco também. Então, hoje a tarefa é criar um desenho somente utilizando aí as tonalidades neutras, certo? Imagine que você vai misturar um pouquinho de tinta preta ou branca em aquela cor que você escolher, azul, verde, rosa, mas só pode utilizar uma cor, certo? Óbvio, como nós não estaremos utilizando tinta, então você pode utilizar o seu verde mais escuro, o seu verde mais claro, né? Intercalando aí as misturas, enfim. Ok? Então, sem mais delongas, a tia Rosângela vai encerrar aqui a nossa aula de hoje. Quem tiver alguma dúvida, enviar no privado, tá certo? Beijos!